Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando a você, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, Jesus Emanuel, tem um botãozinho aí logo embaixo, se inscrever. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. E vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Hoje, 25 de dezembro, comemora-se então o Natal, né? Mas, verdadeiramente, o que significa o Natal? Muitas pessoas acham que o Natal é só colocar uma árvore, né, dentro de casa e aí enfeitar essas árvores, né, com bolinhas, né, e outros enfeites. Outros também, né, acham que é só uma troca de presentes, né, entre amigos, né, comprar presentes então para poder dar para os amigos, não é mesmo? Mas verdadeiramente o que significa o Natal? Será que o Natal é só isso? É colocar uma árvore enfeitada dentro de casa? É só ali uma troca, né, de presentes, né, comprar presentes então para dar para as pessoas? Hoje o Natal, infelizmente, virou um comércio, né? É uma data, né, que movimenta o comércio e somente isso. Mas o que a Bíblia fala sobre essa data? Né? Qual a luz que a Bíblia traz sobre esse assunto, né? O Natal. E aí eu convido você a pegar a sua Bíblia, estou aqui com a minha em minhas mãos. Vamos para o livro de Isaías. Isaías fala de uma profecia. Isaías capítulo 7, verso 14. O que diz as Sagradas Escrituras? Isaías 7 e o verso é o verso 14, que nos diz o seguinte: olha só, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Então aqui Isaías está dizendo que a virgem daria um filho e esse filho se chamará Emanuel. Emanuel, né? Quer dizer Deus conosco. Mas Isaías ainda tem uma outra profecia, e eu convido você aí no livro de Isaías ainda 9, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, olha só. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E aqui diz o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. De quem que Isaías está falando aqui? De alguém, né, que iria trazer, né, alegria, né? Alguém que iria também trazer luz, né? Mas quando você pega o capítulo 9, o verso 6, diz assim, olha só. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tanto o texto de Isaías capítulo 7, verso 14, que fala que o menino ia nascer de uma virgem, né, se refere a Jesus. Seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Aqui, quando você pega também o capítulo 9, o verso 1 e 2 e o verso 6, se refere também a Jesus. Então, Isaías está profetizando o nascimento de Jesus. Agora, veja só, não é só Isaías que profetiza o nascimento de Jesus. Convido você aí no livro de Miqueias, olha só o que diz o livro de Miqueias, o capítulo 5
verso 2. Olha só o que Miqueias diz. Miqueias 5, verso 2. Miqueias também fala alguma coisa sobre o nascimento de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia comigo para nós conferirmos juntos. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias aqui também está profetizando o nascimento de Jesus. E aqui fala que o nascimento de Jesus seria onde? Belém, né? E fala que as suas origens, né, desde os tempos antigos ou da eternidade. Então você percebe que Miqueias também fala sobre o nascimento de Jesus. Agora, quando você pega o livro de Mateus, capítulo 1, convido você aí no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. O que nós temos aqui em Mateus 1, a partir do verso 18? Nós temos o cumprimento da profecia tanto de Isaías, né, capítulo 7, verso 14, Isaías 9, do verso 1 ao 2 e verso 6, e temos também o cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E o verso 20 nos diz: Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O verso 21 nos diz: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O verso 22 nos diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí vem agora a profecia que nós lemos lá de Isaías, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 7, verso 14. O verso 24 diz assim: Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, Mateus aqui ele relata, né, como foi o nascimento então de Jesus. Né? Deus escolheu, né, uma jovem virgem chamada Maria, e Jesus foi concebido de uma maneira sobrenatural, né, através do Espírito Santo. Se cumprindo então lá a profecia de Isaías, né, que a virgem conceberia e daria à luz um filho, né, e seria chamado o nome do menino Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? A Bíblia, ela não revela a data do nascimento de Jesus. A Bíblia não revela. Nós temos duas datas na Bíblia de nascimento, né? De aniversário, na verdade. Nós temos a data do nascimento de Faraó, lá do Egito, e que no dia que ele comemora o seu nascimento, ele manda enforcar, né, o padeiro-chefe. Nós temos também uma outra data na Bíblia, né, de nascimento, em que Herodes comemora o seu aniversário e ele manda decapitar João Batista. Mas a Bíblia, em lugar nenhum, ela revela o nascimento de Jesus. Não revela. A data que nós temos hoje, na verdade, é uma data que foi colocada, né, por homens, né, por tradição,
E essa data, então, hoje se comemora o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? É uma data que foi aí inventada. Então, nós não sabemos o dia do nascimento de Jesus. As Escrituras não declaram, né? Agora, veja só, qual é o real propósito, então, do Natal? Nós percebemos que Jesus é o personagem, tem que ser o personagem principal, então, do Natal. Se você vai comemorar o Natal, o seu objetivo não é Papai Noel, o seu objetivo não é árvore de Natal, o seu objetivo não é presentes, né, para dar para as pessoas. Você tem que comemorar, então, o nascimento de Jesus, e muitos deixam o aniversariante de fora, né, com essas festas que é feita, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não apoia o Papai Noel, que foi uma invenção de homem. A Bíblia também não apoia esse negócio de trocas de presentes, que isso não existe, isso é uma tradição, uma criação de homens. Agora veja só, qual é então o propósito, né, do nascimento de Jesus? Por que Jesus então nasceu? E aí, quando nós vamos no livro ainda de Mateus, capítulo 1, verso 21, olha só o que diz Mateus 1, verso 21. Aqui se referindo a Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, agora veja só, agora se referindo a Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o propósito do nascimento de Jesus era salvar o povo dos seus pecados, né? Esse é o propósito de Jesus no seu nascimento. Agora veja só, quando você pega o livro de Lucas, convido você aí no livro de Lucas, capítulo 2, verso 25, vai deixar mais claro qual foi, né, qual é o propósito de Jesus ao nascer. Quando você pega o capítulo 2, a partir do verso 25, nós temos essa história aqui. Olha só o que diz essa história. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: olha só o que Simeão diz. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Você percebe quando Simeão pega o menino Jesus nos braços, o que Simeão diz? Ele diz assim, olha, no verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe, meu amigo, minha amiga, o nascimento de Jesus, então, foi para a minha e a sua salvação. Se Jesus não estivesse nascido e vindo a este mundo como, né, uma criança e ter se tornado homem, nós estaríamos perdidos nos nossos pecados. Você quer outra prova? Qual o objetivo, então, do nascimento de Jesus? Quando você pega João, capítulo 3, verso 16, a palavra nos diz o seguinte. João 3, verso 16. E o texto nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe o que o texto está dizendo? Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, né? E se nós cremos nele, nós vamos ter a vida eterna. Sabe,
Jesus nasceu para nos dar vida eterna. Jesus nasceu para nos dar a salvação. Jesus nasceu para nos trazer a luz. Sabe, meu amigo, hoje, 25 de dezembro, nós não comemoramos, o nascimento de Jesus, porque a Bíblia não fala isso. Mas se você comemora então o nascimento de Jesus, a pergunta que fica então é: será que o convidado principal aí da sua festa está do lado de fora? Quando você coloca aí talvez mais empenho, e acredita talvez mais em uma árvore de Natal enfeitada, ou acredita talvez no Papai Noel, que não existe, ou talvez na troca de presentes. Se você coloca todo o seu empenho nessas coisas, você está deixando de fora o aniversariante principal. E se você está comemorando o Natal dessa maneira, você está totalmente errado. Porque se você comemora o Natal, por mais que não seja a data que Jesus nasceu, comemore da maneira correta. Chame o Senhor Jesus para ser, a pessoa principal do seu Natal. E se assim acontecer, você vai estar comemorando o Natal de uma forma correta. Sabe, o Senhor Jesus, ele nasceu para nos dar vida. E se não fosse o Senhor Jesus, eu e você estaríamos perdidos, estaríamos mortos para toda a eternidade nos nossos pecados. Se hoje você comemora o Natal em sua casa, então convide o Senhor Jesus para entrar em sua casa. Convide ele para ceiar, com você e sua família. Convide ele para participar de momentos de alegria com a sua família. Não esqueça o Senhor Jesus, porque ele é o convidado principal. A Bíblia diz bem assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei contigo e tu comigo. Sabe, Jesus está à sua porta, querendo entrar no seu lar para comemorar com você, para cear com você. Agora cabe você ouvir a sua voz, ou não. Se você ouvir a voz de Jesus, ele vai entrar em sua casa e vai cear contigo. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Espero que esse pequeno vídeo venha te ajudar um pouco a conhecer a palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus, Convido você a orar comigo antes de nós terminarmos esse vídeo e pedir as bênçãos de Deus sobre nós. Nesse dia, amantíssimo Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu Teu Filho amado para nos trazer libertação, salvação, luz, Senhor, em nossa vida. E nós te agradecemos pelo nascimento do Teu Filho. Nós não sabemos o dia em que Ele nasceu, mas hoje se comemora esse dia. E se nós formos comemorar então o dia do nascimento de Jesus, que não possamos esquecer o convidado especial, que não possamos deixar ele do lado de fora, que possamos esquecer os presentes, que possamos esquecer o Papai Noel, porque não existe, mas que possamos convidar o Senhor Jesus para ser o primeiro, em nossa vida. Obrigado por este momento, eu te agradeço, o nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.